Olá, mulheres empoderadas. Nós estamos lendo o livro Sem Rivais, da autora Lisa Beverly, da editora Chara. Nós entramos hoje no capítulo 7, áudio 29. A rivalidade entre o amor e o medo. O amor é a beleza da alma, Santo Agostinho. Recentemente, John e eu participamos de uma sessão conjunta de perguntas e respostas sobre casamento em uma das nossas igrejas favoritas. Nesse domingo à noite, em especial, a reunião aconteceu entre as famílias. Quando a sessão terminou, surgiu a grande pergunta: após mais de 30 anos de casamento, existe alguma coisa que, olhando para trás, você teria feito diferente? Era a minha vez de responder. Com o tempo passando rápido, eu queria ser ao mesmo tempo verdadeira e concisa. Respirei fundo e confessei. Eu teria dado a John o direito de cometer mais erros e também o amaria sem medo. Foi como se uma onda passasse pela multidão. De onde eu estava sentada, vi homens e mulheres enxugando rapidamente as lágrimas. Havia muitos olhares profundos e acenos silenciosos. O medo é o grande rival do amor, igual em intensidade e fatal na capacidade de destruir. Muitas das coisas que eu temia em nosso casamento nem ao menos chegaram perto de acontecer. As preocupações que me atormentavam à noite foram apenas pensamentos. Elas não passavam de uma pincelada na tela da minha vida. Isso não foi porque eu a pintei bem, foi por causa da grande fidelidade de Deus. Sou alguém que não gosta de cometer erros, assim como a maioria das pessoas. Mas, olhando para trás, eu teria me arriscado mais. Enquanto estiver deste lado da eternidade, nunca vou conhecer o quanto o medo roubou de nós dois. Mas tenho certeza disto: o medo é um terrível conselheiro para o casamento. Ele irá paralisar e manter cativo o que o amor deseja colocar em movimento. Quer tenhamos consciência disso ou não, o amor e o risco estão intimamente conectados. Fui criada em uma casa onde o medo, e não o amor, governava. O medo tinha voz constante no casamento dos meus pais. Penetrava na amizade deles e drenava até as finanças da nossa família. Nunca havia dinheiro suficiente, amor suficiente, pessoas de confiança suficiente. O medo espalhava suas ruínas pelos cômodos da nossa linda casa e estava refletido nas paredes brancas sem quadros. Meu pai era pedreiro, mas o medo se certificou de vivermos em casas que nunca se pareciam com um lar. Por incontáveis noites, meu irmão e eu nos deitávamos em nossas camas, lutando para dormir, enquanto nossos pais brigavam até tarde. Através da luz de uma lanterna, eu escrevia anotações em meu diário e fazia votos no escuro. Achava que essas anotações apaixonadas me protegeriam. Prometi a mim mesma que nunca seria vulnerável. Meus pais se divorciaram 2 vezes e finalmente seguiram caminhos diferentes, como inimigos em vez de amigos. Quando me tornei cristã, meu coração encontrou um lar, mas isso não significava que eu sabia como me comportar em um. Na primeira década do meu casamento, precisei enfrentar muitas redes de segurança deficientes que eu havia construído quando era apenas uma criança. Recusar-se a ser vulnerável significava que eu não sabia como perdoar ou ser perdoada. As cordas dessas redes me envolveram e quase estrangularam meu casamento. Meu marido não era nada parecido com meu pai, e eu não era nada parecida com a minha mãe. E ainda assim, havia momentos de discordância nos quais eu repetia as palavras nocivas que aprendi quando os meus pais pensavam que eu já estava dormindo. Eu estava trazendo o legado do medo para o meu futuro e precisava parar antes de que ele destruísse o nosso lar também. As imperfeições de John estavam expondo as minhas em uma escala muito maior do que eu imaginava ser possível. Em vez de fazer
o que eu sabia ser o certo, eu agi conforme o roteiro que aprendi em minha infância. Mesmo tendo sido muito perdoada, eu era bastante mesquinha em se tratando de perdoar John. Nossa aliança de casamento estava rapidamente se tornando um contrato. E como consequência, nosso lar, nosso amor estava diminuindo. Eu me recusava a amar John sem medo, porque eu estava com medo. Na tentativa de me proteger, comecei a exigir grandes porções do verdadeiro estado do meu coração. Nos primeiros anos do nosso casamento, aprendi que John e eu, nós dois, trouxemos a pornografia e a masturbação para dentro do nosso casamento. John e eu somos muito sinceros quanto a isso. Esquecendo-me do quão misericordioso John havia sido comigo em relação ao meu passado, eu me distanciava dele. De algum modo, a admoestação de Jesus para perdoar como fomos perdoados desapareceu com a revelação do pecado de John. Eu vivia com medo e com vergonha dele enquanto ele lutava para se libertar com pouco ou quase nenhum apoio da minha parte. Não era algo visto como nosso desafio, era um desafio dele. Parte da razão porque eu não o ajudava era porque eu estava começando a sentir o peso do meu próprio passado cair sobre mim. E, consequentemente, acreditei que eu não merecia nada melhor do que estava experimentando. Começamos a brigar incessantemente. Eu me afastei emocionalmente e fiquei observando a luta dele à distância. De algum modo, julgá-lo me fazia sentir segura. Se ele não mudasse, eu não tinha de perdoá-lo. Isso fez com que outras áreas da nossa vida também sofressem tensão. Não tenho dúvidas de que isso fez com que os nossos primeiros anos de casamento fossem mais difíceis do que precisavam ser. Certa noite, no auge da minha raiva e falência, clamei a Deus: vou perdoá-lo quando ele mudar. Até onde eu sabia, a confiança entre John e mim havia sido quebrada. E eu não queria ser desapontada de novo. Deus respondeu minha declaração com uma pergunta: você confia em mim, Lisa? Sim, que bom, porque eu preciso que você perdoe o John para que ele possa mudar. Ele me deu até as palavras que eu deveria dizer. Eu acredito que você quer mudar e eu perdoo você. Isso era um contraste total do meu roteiro normal, que seria: vou acreditar que você está arrependido quando você mudar. Essa maneira de pensar era tão diferente de qualquer coisa que eu conhecia, que sabia que era Deus me conduzindo. Quando estendi essa misericórdia incondicional a John, a cura começou para nós dois. Ele foi capaz de sair da escuridão, da vergonha para a luz. Ele encontrou libertação da escravidão. Essa mudança na perspectiva foi o ponto de virada. Eu podia confiar no Deus imutável. Amor sem medo. O amor sem medo não se baseia no desempenho de uma pessoa, mas na amável fidelidade de Deus. Quando eu confesso meus pecados e lutas ao Pai em nome de Jesus, nunca sou envergonhada. Ele crê que meu futuro será melhor. Não raro, quando as pessoas nos desapontam, começamos a medir nosso amor por elas, na proporção das suas infrações, a fim de minimizar qualquer risco futuro. Nós nos reprimimos, movidos por um medo generalizado. O autor C.S. Lewis sabiamente explicou o erro dessa abordagem em seu livro Os Quatro Amores. Amar é estar vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer e talvez se partir. Se quiser ter a certeza de manter seu coração intacto, você não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos. Evite qualquer envolvimento. Guarde-o na segurança do esquife do seu egoísmo. Mas nesse esquife, seguro, sem movimento, sem ar, ele vai mudar. Ele não vai se partir, mas se tornará indestrutível, impenetrável, irredimível. Amar é ser vulnerável. Aí está. Amar é estar vulnerável. Talvez não gostemos dessa comparação, mas eu aprendi que simplesmente não há como evitar. E acredite em mim, eu tentei.
mas não presuma que vulnerável significa que você esteja em posição de ser violada. Na verdade, é mais provável que você esteja se posicionando para ser justificada, porque o amor nunca falha. Vamos analisar mais profundamente o risco da vulnerabilidade. Uma das definições de vulnerável é exposto. Vulnerável pode ser facilmente comparado a nu. Ficar nu é arriscado porque não há nada escondido nem protegido. O amor é idealmente um lugar de segurança onde você está nu e não sente vergonha. Nossa cultura leva a expressão estar nu para um lado sexual muito rapidamente. Por estar nu, porém, eu quero dizer estar aberta, sem temor, com o coração exposto. É quando estamos na posição mais forte, onde permanecemos abertos diante de Deus. Parece algo contrário ao senso comum, mas é muito melhor estar nu diante de Deus do que cobrir em vão nossa humanidade com trapos de vergonha e trajes de justiça própria. Jesus se tornou vulnerável em nosso favor quando se despiu de sua natureza divina para se tornar como nós, a fim de que pudéssemos ser como ele. Jesus se tornou vulnerável para revelar o amor de Deus a nós. É por essa razão que podemos amar sem medo, amar excessivamente e ter esperança escandalosamente. Se você ama sem medo, então siga em frente e creia absurdamente. Ancore suas esperanças em águas tão profundas que chegam a ser impressionantes. Fé, esperança e amor. Esses três permanecem. Eles vivem harmoniosamente interligados um com o outro, a fim de nos dar força para permanecer de pé. A maior dessas três forças é o amor. Sem amor não há ato verdadeiro de fé, e sem amor não há esperança. Deus é amor. O amor é eterno. O amor nunca falha e nada confiado ao amor é perdido. Tudo que nasce do amor não pode morrer. Mas existem alguns lugares em que o amor não cresce. O amor não pode fluir na companhia do seu rival, o medo. O medo tem um fim. Na verdade, o medo é um beco sem saída. O medo é um espírito maligno que leva ao tormento. O medo aconselha do seu trono na sombra da escuridão, enquanto o amor extrai sua sabedoria da luz da fé. Se der muita atenção ao conselho do medo, ou fizer isso por muito tempo, você irá fracassar. Muitos anos atrás, quando estava escrevendo meu primeiro livro, tive uma revelação que o oposto ao medo não é a fé, ou até mesmo a coragem, é o amor. Eu me lembrei das lições da minha infância de que era o amor que fazia o leão covarde em O Mágico de Oz ser corajoso. Essa ideia realmente se revelou quando inseri os atributos contrários do medo em 1 Coríntios 13. O medo é impaciente, é maligno, o medo arde em ciúmes, se ufana, é arrogante, é rude. O medo procura seus interesses, é irritante e se ressente do mal. Ele se alegra com a injustiça, mas não com a verdade. O medo não sofre por nada, não crê em nada, não espera por nada, não suporta nada. O medo irá acabar. Paráfrase da autora, Lisa Beverly. O fruto e as motivações do medo estão em oposição aos caminhos do amor. Nada de bom que eu já tenha feito, nenhuma lição que eu já tenha aprendido foi compreendida enquanto eu me movia entre o véu do medo. Existem viciados em emoção, que amam a adrenalina do perigo. Eles são corajosos, mas apenas aqueles que amam são destemidos. Deus é amor. O amor é destemido. Deus é destemido. Nós somos de Deus. Podemos amar sem medo. Somos posicionadas para amar sem medo quando recebemos o destemido amor de Deus por nós. Aqueles que amam sem medo, vivem sem medo. Talvez essa sequência pareça tão óbvia, mas ainda assim existem muitos que se comportam como se Deus pudesse ser pego de surpresa. Ficamos assustados e aborrecidos
com o que ouvimos e vemos, e imaginamos que essa resposta à crueldade, fraqueza e calamidade reflete a nossa resposta, mas não reflete.